Forçaram a mulher a ir para o centro do salão, diante da firma inteira, só para transformá-la na piada da noite. O chefe dela tinha certeza absoluta de que ia acabar com a dignidade dela ali mesmo. Mas Aline entregou muito mais do que uns simples passos de dança. Ela provocou um choque tão grande que paralisou a festa, tirando as palavras da boca de todo mundo. «Ei, Aline, chega mais!» O berro de Marcelo ecoou pelo espaço inteiro. Ela parou na mesma hora. Segurava sua flanela de limpeza, com o balde encostado no rodapé. O som continuava batendo nas caixas, mas parecia que o ar tinha sido sugado do ambiente. «Mostra o seu molejo pra gente! Vai dizer que não sabe dançar?» Ele soltou uma risada. Aquele tipo de gargalhada alta e arrogante que a pessoa dá quando quer atrair todos os holofotes. E cada cabeça naquele espaço se virou para olhar. Aline continuou parada. «Prestem atenção, pessoal!» A moça da faxina ficou com vergonha. Marcelo olhou para os funcionários, bancando o animador de auditório. As risadas explodiram todas juntas. Um cara do setor financeiro ergueu o copo, brindando a situação. Uma funcionária que nunca tinha dado bom dia para Aline já estava com o celular levantado, gravando a cena com um sorrisinho maldoso. Aline abaixou os olhos para o chão de cerâmica. Depois encarou aquele mar de gente. Por fim, cravou a visão em Marcelo, que estava no meio do salão, esperando que ela desabasse no choro ou saísse correndo pela porta de trás, como sempre acontecia. Mas nada disso rolou. Ela encheu os pulmões de ar, bem devagar. Endireitou a postura, apertando a flanela na mão, e sustentou o olhar dele com firmeza, sem piscar. Camila, que estava perto da mesa de frios, virou o rosto para o outro lado. O constrangimento ali estava pesado demais. 3 seguranças trocaram olhares discretos. Ninguém sabia como aquela confusão ia terminar. Marcelo deu uns passos na direção dela. Chegou perto o bastante para falar baixo, mas num tom que a festa inteira conseguisse escutar. «Você trabalha para mim, então você vai rebolar. Agora...» A boca de Aline deu uma leve tremida, coisa de 1 milissegundo. Ela segurou o fôlego e ficou tensa. O lugar inteiro estava congelado, só esperando. O que uma pessoa na situação de Aline poderia fazer diante de uma humilhação dessas? A música mudou. O DJ fez uma transição e soltou um samba raiz, daquelas faixas que você reconhece na primeira batida. Foi nesse momento que Aline sentiu o chão sumir. Não por medo, mas pelas lembranças. Aquela melodia já tinha tocado na sua vida, em um contexto totalmente diferente, muito tempo atrás, numa fase em que as coisas ainda faziam sentido. Ela tinha acabado de fazer 18 anos quando Dona Cida raspou a poupança para pagar sua matrícula no estúdio. «Você nasceu com esse dom, minha filha. Nunca deixe ninguém roubar isso de você.» Aline lembrava perfeitamente do cheiro daquela sala de aula, do barulho do piso de madeira e do espelho gigante que tomava a parede toda. Era a primeira a chegar e a última a ir embora. Não por cobrança de ninguém, mas porque ela simplesmente não queria sair dali. Aquele era o lugar onde se sentia de fato viva. Aos 22, conseguiu vaga numa companhia profissional que fazia shows em eventos corporativos pela capital de São Paulo. Feiras de alto padrão, hotéis 5 estrelas, palcos gigantescos. E foi justamente num desses eventos que ela esbarrou com um empresário que prometeu decolar a sua carreira artística. «Você tem talento de sobra para estourar. Deixa eu cuidar disso.» Ela acreditou de olhos fechados. Assinou os contratos sem nem ler direito, porque Dona Cida tinha adoecido. O dinheiro tinha acabado, e o desespero batia tão forte que não sobrava espaço para desconfiança. 3 meses depois, o tal empresário sumiu do mapa, limpou as contas, cancelou os shows e largou uma dívida no nome dela que ela nem sabia que existia. O grupo faliu.
O estúdio de dança fechou, e Aline, com 23 anos, enforcada em boletos e com Dona Cida precisando de remédios caros, pegou a única oportunidade que apareceu na frente: vaga de serviços gerais, início imediato. Ela ainda se lembrava do dia em que assinou aquela carteira de trabalho. Não chorou no RH, segurou a onda até entrar em casa, esperou Dona Cida dormir, e aí se trancou no banheiro, escorregando pela parede até o chão, num choro mudo que durou uma eternidade. O que ela sentiu ali não foi gosto de derrota, foi um pacto consigo mesma. Tudo bem, é só por um tempo, por um tempo. Vai ficar parada aí? A voz grossa de Marcelo puxou Aline de volta para a realidade. O salão continuava do mesmo jeito. As luzes coloridas, o cheiro de uísque, os colegas de trabalho esperando o próximo número daquele circo que ele tinha montado às custas dela. Aline olhou para as próprias mãos. A flanela molhada ainda estava ali. Ela soltou o pano no chão, bem devagar, com uma calma que não combinava em nada com o clima pesado da festa, e levantou a cabeça na direção do patrão. Aline não tinha caído naquela empresa por acidente. Estava ali por pura precisão. E desde o primeiro dia, dava o sangue para ser tratada como gente. Ela não pedia muita coisa. Só queria que seu suor fosse respeitado. Que alguém de vez em quando passasse do nada e dissesse: Aline, seu setor está brilhando. Apenas isso. Não corria atrás de plaquinha de funcionário do mês, nem de elogios difíceis. Só um sinal, uma troca de olhar que confirmasse que ela existia dentro daquela empresa. Mas a realidade foi bem diferente. Quando completou 3 meses de experiência, pediu para falar com Marcelo. Tinha notado um erro perigoso na mistura dos produtos do almoxarifado. O pessoal estava juntando químicos que não podiam se misturar, colocando a saúde da equipe em risco. Escreveu tudo num papel, organizou as ideias e bateu na porta da diretoria com o coração saindo pela boca. Ele nem tirou os olhos do computador. Passa isso para a portaria. Já passei, tem 2 semanas, ninguém fez nada. Naquela hora, ele olhou para ela, mas não para escutar o que ela dizia, e sim para checar o relógio na parede. Aline, seu salário é para passar pano, não para fiscalizar a empresa. Tá claro? Ela saiu da sala amassando o papel. Foi andando pelo corredor, entrou no banheiro, jogou a folha no lixo e ficou encarando o próprio rosto no espelho por um tempão. Engoliu a seco. Voltou para o batente. Aquela foi a primeira rasteira. Depois veio a segunda, a terceira, a quinta. Toda vez que ela tentava fazer algo a mais do que esvaziar lixeiras, batia na mesma parede. Olhares vazios, cortes secos e um sorrisinho de canto de boca que avisava que ela estava perdendo tempo. Tentou se inscrever num curso que o RH ofereceu para a equipe, preencheu tudo, entregou a papelada certinha. Marcelo mandou devolverem a ficha dela. Essas palestras são para o pessoal do escritório. Mas as regras dizem que qualquer funcionário pode... Aline. Ele falou o nome dela com a secura de quem bate uma porta na cara. Você não tem um andar inteiro para limpar? Camila viu essa cena no corredor. Virou a cara na mesma hora. Mais tarde, no vestiário, ficou calada enquanto Aline guardava suas coisas. Não deu um pio, mas aquele silêncio falava alto. Ninguém ali ia comprar briga por causa dela. Não porque fossem pessoas ruins, mas por puro medo. E o medo, como Aline sabia muito bem, era a melhor mordaça para quem precisava falar umas verdades. Ela tentou mais uma vez. 2 meses antes da festa. Descobriu por acaso, numa conversa de corredor que ela não deveria ter escutado, que Marcelo estava desviando a grana da PLR dos funcionários. Dinheiro que era direito de todo mundo, sumindo aos poucos para uma empresa de fachada. Ela foi direto no RH. A gerente escutou a história com aquela cara de quem já sabia de tudo e não ia mover uma palha. Você tem provas disso? Eu mesma ouvi ele. Aline, sem documentos oficiais, eu não posso fazer nada.
E outra, você sabe que o Marcelo é o dono, né? Ele não bate ponto. Qualquer acusação dessas tem que ir para a justiça. E o que a gente faz? A mulher deu de ombros. Não por maldade, só por cansaço mesmo. Aline voltou para o corredor. As pernas pesavam 1 tonelada. Fazia tempo que ela tentava andar na linha, e toda vez dava de cara no muro. A empresa era o escudo de Marcelo. Para ela, não tinha escudo nenhum. Essa realidade foi caindo nela devagar, feito uma garoa fria. Naquela madrugada, no ônibus voltando para casa, ficou olhando para o vidro sem focar em nada e deixou entrar uma ideia que ela vivia tentando afastar. Talvez lutar não adiantasse nada. Talvez as pessoas do nível dela não tivessem permissão para ganhar essas guerras. Ela não era advogada, não era gerente, era a tia da limpeza. E mesmo que o crachá não definisse o caráter de ninguém, o mundo lá fora quase nunca media as pessoas pela índole. O sistema só ligava para provas no papel, para o seu círculo de amizades e para quantas portas tinham o seu sobrenome gravado. Quantas portas tinham o nome dela? Nenhuma. Entrou em casa, esquentou a marmita, sentou na cadeirinha de plástico da cozinha e se perdeu nos próprios pensamentos. Dona Cida tinha falecido já fazia uns 2 anos, e às vezes, naquele silêncio do apartamento, a saudade dela doía fisicamente no peito de Aline. Nunca deixe ninguém roubar isso de você. A voz de Dona Cida bateu forte na cabeça dela, sem avisar. Bem do jeito que acontecia quando ela estava prestes a jogar a toalha. Aline apertou os olhos. Roubar o quê, Dona Cida? O carrinho de limpeza? O rodo? O contratinho safado que pagava uma miséria? Só que uma força lá do fundo barrou aquela negatividade toda. Deu um tranco nela, porque a parada nunca foi sobre limpar chão. Em momento nenhum. Era sobre ter entrado ali repetindo que seria só por um tempo, e aquele tempo já estar durando 4 longos anos. Era sobre ter engolido sapo todo santo dia e continuar batendo ponto só para não passar fome. Era sobre ver sujeira rolando solta, tentar fazer o certo e ser tratada como invisível. Era sobre o cansaço absurdo de acordar todo dia, sendo considerada um Zé Ninguém, até chegar à festa de fim de ano. E Marcelo decidir que ignorá-la não bastava. Ele queria transformá-la no palhaço da noite. Aline continuava plantada no meio daquele salão chique, escutando a batida do samba, com sua flanela no chão, entendendo que não tinha mais volta. Não era raiva, era a cabeça funcionando perfeitamente. Ela podia simplesmente ir embora. Podia sair pela porta dos fundos, pegar o metrô, esquentar a janta e aparecer no dia seguinte para esfregar piso de novo. Ninguém ia achar estranho. Ou ela podia fincar o pé ali e fazer uma coisa que nunca tinha feito na vida. Ergueu o queixo, cravou os olhos em Marcelo e pela primeira vez desde que assinou a carteira não desviou o olhar. Aquilo desarmou o chefe. Quando percebeu que Aline estava devolvendo a encarada reta que nem um poste, ele piscou 2 vezes sem entender. Foram só 2 piscadas. Logo ele puxou de volta aquele sorriso cínico, mais forte ainda, porque tinha plateia, e a plateia era o palco dele. Olha só, a tia da limpeza peitando o chefe. Ele se virou para a galera, fazendo pose de animador de TV. Vocês estão vendo isso aqui? Gargalhadas. Várias, espalhando pelo salão que nem fogo em mato seco. O cara do setor financeiro, o mesmo que tinha levantado o copo, deu uns passos para frente. Curioso, com aquela cara típica de quem tá doido para ver o circo pegar fogo. Aline não recuou 1 milímetro. Marcelo chegou mais perto. Encurtou a distância, mas sem encostar nela. Ficou naquela linha imaginária do valentão que tenta botar medo só pelo tamanho. Qual é o problema, Aline? Ficou surda. Mandei você dançar. Eu escutei muito bem, senhor. Ela falou calmo, mas com uma firmeza de chumbo. Um malandro lá atrás mandou um igualzinho aos que a gente escuta na rua quando vai dar briga. Marcelo deu um sorriso torto. Ele adorou aquilo. Era o combustível que ele queria.
Então faz. A gente está comemorando, não tá? O pessoal está se divertindo. Você tem autorização para curtir também. Ele fez uma pausa pensada, olhando para os lados, mostrando que a próxima pedrada já estava engatilhada. Ou será que a faxineira não pode se misturar na festa? Mais risadas. Agora bem mais soltas, sem peso na consciência. Porque a galera entendeu que o sinal estava verde. Ninguém ia ser punido por rir, então todo mundo podia entrar na brincadeira. Camila, encolhida perto do buffet, ficou rodando o copo de plástico na mão, olhando fixo para o chão. Um dos seguranças deu um passo para trás, bem de leve. Aquilo ali já não era problema dele. Aline olhou para a cara de Marcelo, varreu o salão com os olhos e sentiu a vibração pesada do lugar. Não era só um cara sendo babaca, era uma manada. A festa inteira virou um paredão contra ela, mesmo com a maioria nem sabendo o que estava rolando de verdade. Era muito mais fácil rir junto do que comprar briga ficando calado. Aquele peso não era novidade para ela. Já carregava aquilo nas costas fazia anos. Eu estou aqui trabalhando, não sou convidada. A voz dela saiu no mesmo tom, sem gaguejar. Marcelo franziu a testa por um segundo, realmente confuso, com a resposta na lata, mas pegou as rédeas de volta rápido. Trabalhando? Ele soltou a palavra como se fosse uma piada pronta. Minha filha, dá uma olhada no chão. Não tem um lixo. O salão tá um brinco, graças a Deus. Fez um gesto mostrando o espaço todo. Não tem nada para você limpar aqui. Então, já que você tá à toa, pelo menos diverte a gente um pouco. Divertir a gente. Aline soltou as palavras devagar, mastigando o sentido, tentando pescar o veneno escondido ali. Isso! Dança! Inventa alguma coisa, faz uma palhaçada. Você não é do samba? O seu pessoal não leva jeito para isso? Ele falou rindo, com aquela simpatia falsa que machuca 100 vezes mais do que se tivesse xingado gritando. A galera ficou muda por um segundo a mais, só um segundo, porque logo alguém, o cara do financeiro óbvio, soltou uma risadinha nervosa que serviu de passe livre para a turma voltar a curtir o show. Aline sentiu o estômago gelar. O meu pessoal, ela sussurrou para si mesma. Marcelo nem percebeu a frase ou simplesmente fez de conta que não ouviu. Já estava gritando pro DJ. Aí, garoto, bota um samba de responsa. A Aline precisa de inspiração. O menino do som, um moleque que não devia ter nem 20 anos e que estava morrendo de medo da confusão, mexeu nos botões meio sem graça e soltou uma música. A galera animou. Bateram palma. Assobiaram. Alguém gritou o nome dela. Outro comemorou o grito. E Aline continuava presa no olho do furacão. Ela tentou dar um passo para trás, bem de mansinho, tentando quebrar aquele círculo invisível que estava prendendo ela ali. Só que Marcelo sacou a intenção dela e apontou o dedo na cara dela, comemorando a vitória. Parada aí! Ninguém arreda o pé! Olha aí! A atração principal querendo fugir! Mais risada. Dessa vez gargalhada de doer a barriga. Aquele tipo de risada que destrói a pessoa por dentro. Uma mulher de vestido vermelho, que Aline sabia que era esposa de um dos sócios, falou alguma coisa no ouvido de quem estava com ela. As duas esconderam a boca com a mão para rir, daquele jeito clássico de quem tenta disfarçar, mas fracassa feio. Aline parou de novo, sentiu a garganta fechar, mas puxou o ar e falou alto, garantindo que o salão inteirinho prestasse atenção. Eu tô nessa empresa há mais de 4 anos. Nunca cheguei atrasada, nunca faltei sem dar atestado. Faço o serviço de 3 ganhando só o meu. E nunca cobrei 1 centavo a mais. Eu só exijo respeito. O barulho acabou na hora. Um silêncio de velório. Por uma fração de segundo, coisa rápida, o clima do ambiente rachou. Parecia que a palavra respeito tinha caído no meio das mesas como uma coisa muito estranha de se falar ali. Camila levantou os olhos do chão pela primeira vez. O sorriso irônico sumiu da cara de Marcelo.
A moça de vestido vermelho tirou a mão da frente da boca e por quase meio minuto Aline ficou lá no meio de todo mundo, segurando a pose com um olhar afiado e deu a sensação real de que aquela bronca ia ser o suficiente para acabar com a brincadeira. Mas Marcelo era exatamente aquele tipo de cara que aguenta qualquer coisa, menos perder os holofotes. Ele esperou o tempo certinho para a galera achar que a confusão tinha morrido. Aí foi andando devagar na direção dela, com a mão no bolso, usando uma voz treinada, sem berro, sem cochicho, com o volume cirúrgico para mandar na festa, bancando o cara mais sensato do mundo. Aline, você é uma faxineira espetacular, de verdade. Mas você está numa festa que eu paguei, num lugar que eu aluguei, bebendo a água que eu comprei. Deu um tempo. E você não é convidada, você está aqui trabalhando, então engole esse discursinho porque ninguém aqui quer ouvir lição de moral. Você vem para cá passar rodo onde eu mandar e vai embora quando eu deixar. O silêncio que bateu agora era de outro tipo. Não era o silêncio de quem estava pensando, era o silêncio de uma turma que já tinha escolhido um lado e não queria se queimar. O cara do financeiro focou no próprio copo. A mulher de vestido vermelho virou o corpo um pouquinho de lado. O DJ fez a maior cara de quem estava prestando atenção na tela do computador. Aline escaneou a cara de Marcelo. Ele encarou de volta. E mostrando aquele sorrisão de quem acabou de ganhar no pôquer, mandou a última cartada, bem devagar, marcando cada sílaba. Agora você dança, ou vaza daqui agora mesmo e já passa no RH amanhã. Ela não disse nada, não porque faltou coragem, mas porque a resposta dela não ia sair pela boca, e porque ainda não era a hora certa. Aline saiu do meio do salão sem apertar o passo. Era importante não correr, não trotar, só andar, um pé na frente do outro, atravessando aquele corredor comprido que dava para os banheiros lá de trás, que estavam vazios porque ficavam longe da música. Entrou no banheiro, trancou a porta, abriu a torneira e enfiou as mãos debaixo da água gelada por um bom tempo. O barulho abafado da festa passava por baixo da porta. Música, risadas, o som de um monte de gente que já tinha esquecido que ela existia e que no outro dia de manhã não ia lembrar de absolutamente nada do que tinha acontecido. Aline procurou seu rosto no espelho. Tinha uma marca vermelha perto do pescoço, pura tensão muscular. Ela nem sabia que estava carregando aquele nó no corpo a noite inteira. Lembrou de Dona Cida de novo. Lembrou do estúdio de dança, do chão de madeira, do espelho gigante que mostrava uma menina de 18 anos que acreditava na justiça do mundo. E fez as contas do tempo exato que tinha passado desde que pisou naquele prédio. 48 meses agarrada no balde, no rodo, dando bom dia para as paredes, mandando e-mail para o vento, engolindo nãos cheios de sorrisos falsos. 4 anos comendo o pão que o diabo amassou. Fechou a torneira. Olhou para o próprio rosto molhado na pia e por um segundo bem rápido, falou com ela mesma. Vai embora, Aline. Pega suas tralhas, pede as contas amanhã cedo e some. Você não deve nada para esse cara. Você não tem que provar o seu valor para essa bando de puxa-saco. Era a coisa mais lógica a se fazer, mas uma trava lá dentro não deixou ela aceitar essa saída. Ela enfiou a mão no bolso da calça do uniforme, o mesmo bolso onde botava o celular, o molho de chaves ou uma bala perdida, e os dedos bateram num pedaço de papel dobrado. Ela tirou o papel do bolso bem devagar. Era um papelzinho dobrado em 4, com os cantos amassados e a tinta meio borrada de tanto ser manuseado. Ela sabia o que estava escrito ali de cor, sem precisar abrir. Carregava aquilo com ela fazia 21 dias, o dia exato que achou o papel caído no chão quando estava limpando a sala da diretoria. Chegou a pensar em jogar no lixo, chegou a pensar em dar para o RH, chegou até a pensar em fingir que não viu nada. Mas no fim, guardou com ela, porque uma intuição lá no fundo gritava que uma hora esse dia ia chegar. Ela abriu a folha com o maior cuidado. Era um extrato bancário. Pela metade, todo mal impresso, daquele jeito que a máquina solta quando o toner está nas últimas. Mesmo assim,
Dava para ler o que importava: nome da empresa, valores transferidos, datas. E lá embaixo, assinado com aquela letra enorme e rabiscada que ela sabia muito bem que era do Marcelo, um número de conta que não batia com nenhum fornecedor das planilhas que ela tirava o pó lá na sala de reuniões. Aquilo ali não servia de prova na justiça. Ela não era boba, mas era um prato cheio para quem tivesse o poder de jogar a merda no ventilador. Aline dobrou o papel do mesmo jeito que estava, com calma, e guardou no bolso de novo. Puxou o ar. Ouviu que a música lá fora tinha mudado. Agora estava tocando uma batida mais forte, daquelas de quando a festa ferve e o pessoal pede mais. E lembrou de uma conversa que tinha escutado uma semana antes, quando Ricardo Ferraz, aquele figurão das reuniões do terceiro andar, parou perto do elevador para falar com um sócio, sem saber que ela estava limpando a sala do lado. A casa do Marcelo vai cair mais cedo ou mais tarde. Tem uma auditoria na cola dele já faz tempo. Na hora ela nem deu bola, mas agora aquilo ganhava um peso absurdo. Pegou o celular, procurou o número que tinha salvo por pura intuição. Ricardo Ferraz, terceiro andar, conselho diretor. O contato piscou na tela. Ela tinha anotado o número num dia que precisou avisar de um vazamento na manutenção. Ficou olhando parada para aquela tela por uns bons segundos. Em seguida, saiu do banheiro, fez o caminho de volta e retornou para o salão. Não usou o corredor da cozinha. Atravessou direto pela porta da frente. Aline cortou a festa no meio sem olhar para a cara de ninguém. O rolê continuava rolando solto. Som estourando, o pessoal bebendo, aquele calor insuportável de lugar fechado lotado de gente. Marcelo estava lá do outro lado, cercado de baba-ovo, dando aquelas gargalhadas gigantes para chamar a atenção de todo mundo. Ela varreu o salão com os olhos até achar quem ela queria. Ricardo Ferraz estava encostado no vidro lá no fundo, sozinho, com um copo na mão, fazendo aquela cara de quem só foi na festa por obrigação da empresa. Parecia mais velho do que ela lembrava, cabelo grisalho do lado, paletó simples e colarinho aberto. Aquele tipo de chefe que não precisa de relógio caro para mostrar que manda. Aline foi reto na direção dele. Senhor Ricardo Ferraz. Ele virou o corpo. Olhou para ela, mediu o uniforme, o crachá, a cara de brava, e não fez aquela expressão de nojo que os engravatados costumavam fazer. Isso. E você? Aline. Serviços gerais. Limpeza do terceiro andar. O cara concordou devagar com a cabeça, como se estivesse encaixando as peças. Eu vi o showzinho lá na frente agora há pouco. A voz dele era direta, sem frescura. Aquilo foi uma covardia. Escutar aquilo pegou ela de surpresa. Ela engoliu a seco antes de continuar. Eu preciso falar um negócio muito sério com o senhor, mas não aqui no meio. Ele deu uma olhada em volta, cravou o olho nela e mandou sem pedir explicação. Saída de emergência lá de trás, 2 minutos. Aline chegou primeiro. Encostou na parede gelada, com o coração batendo bem mais forte do que ela queria admitir. Ela não tinha perfil de coitadinha pedindo socorro. A vida tinha ensinado que pedir ajuda geralmente acabava em nada, ou piorava as coisas. Só que ela estava com a prova no bolso e a raiva já tinha chegado longe demais para engolir de volta. Ricardo Ferraz apareceu no corredor, trancando a porta pesada atrás dele. Ela esticou o papel amassado. Ele pegou, abriu e leu. Uma olhada rápida. Depois, olhou de novo, prestando atenção nos números. Onde você achou isso aqui? Caiu perto da mesa dele. Faz 21 dias. E você escondeu? Eu guardei. O diretor arrumou os cantos da folha e olhou para ela com uma cara indecifrável. Não era pena, não era choque, parecia mais um carimbo de aprovação. Aline, eu faço parte da mesa de sócios dessa empresa. E a gente está há 4 meses tentando achar para onde está indo um dinheiro que está furando o nosso caixa. Ele falou devagar, medindo as palavras.
Esse papel que você me deu pode ser exatamente a ponta do barbante. Ela soltou o ar pesado. Só que eu preciso que você entenda o tamanho da bronca, continuou, olhando no fundo do olho dela. Se você entrar nessa, o Marcelo vai saber na hora quem vazou isso. Ele vai tentar acabar com você na frente de todo mundo. Vai falar que você forjou o papel, que roubou as coisas dele, que inventou tudo. Você tem estômago para essa briga? Aline ficou 3 segundos calada. Lembrou da cara dela molhada no espelho, da folha de papel amassada e de 48 meses dando bom dia para as paredes. Eu tô pronta. Ricardo Ferraz confirmou, balançando a cabeça. Então me conta tudo. Pode falar tudo. E ela botou tudo para fora. Falou do papo do elevador que ouviu sem querer. Explicou o nome da empresa fantasma que não batia com nada no sistema oficial. Contou que, limpando a sala de reuniões, tinha visto uma tela de computador com umas contas bizarras. E que, na época, achou que não estava entendendo por ser ignorante. Ricardo Ferraz escutava tudo de braço cruzado, com a cabeça meio de lado, sem interromper um segundo. Quando ela terminou, ele ficou um tempo no mais absoluto silêncio. Aí mandou: tem alguém do financeiro que tentou me mandar um e-mail falso faz uns 2 meses. Eu nunca descobri quem era. Só que a sua história bate perfeitamente com os números que estavam lá. Aline olhou firme para ele. Camila. Ela soltou o nome no automático. Ricardo Ferraz levantou a sobrancelha. Você sabe quem é? Tem 6 anos de casa. Mexe com as planilhas da chefia. Aline deu um tempo. Ela só tá morrendo de medo. E se a gente der uma garantia para acabar com esse medo dela? Os dois ficaram se encarando ali no corredor escuro, Aline e Ricardo, e parecia que o tempo tinha parado. O que eu tenho que fazer? Perguntou a faxineira. Preciso que você vá falar com a Camila, agora mesmo, lá na festa. Se ela confirmar o que você disse e tiver foto ou cópia de alguma coisa, a gente tem ele na mão. Ele olhou para o celular. Eu tenho contato direto com um cara do conselho que pode travar as contas dele hoje mesmo. Se a gente cruzar as provas agora, o Marcelo não tem para onde correr. Aline puxou o fôlego. E essa festa vai virar o enterro dele. Ricardo Ferraz deu um sorriso que dessa vez ela entendeu na hora. Era puro respeito. Exatamente. Ela foi caçar a Camila. Achou a moça rondando a área dos armários, longe da pista de dança, com aquela cara amarrada de quem está engasgada com um segredo pesado. Quando Aline chegou perto, Camila virou a cara para a parede. Aquela mesma fuga de sempre. Camila! Aline chamou sem gritar, mas com autoridade. Eu sei que você tentou fazer alguma coisa. Eu entendo o seu medo. Faz sentido. Camila continuou de bico fechado. Mas a gente tem um parceiro forte hoje para comprar a briga, alguém de peso, que pode resolver a parada. Silêncio total. Você salvou as provas? Aline jogou a pergunta sem rodeios. Camila virou uma estátua por um tempo grande demais. Aline quase perguntou de novo, até que Camila começou a mexer no zíper da bolsa, puxou o celular e virou a tela acesa. Tinha o print de uma planilha de caixa. Foto tremida, torta, tirada no desespero. Mas dava para ver o que precisava. Dinheiro, datas, nomes de empresas. Eu tirei a foto faz 3 meses. A voz dela saiu bem baixinha. Eu não sabia para quem mandassem me ferrar. Aline deu uma conferida na foto. Olhou para Camila. Hoje você sabe. As duas foram para o corredor dos fundos lado a lado. Ricardo Ferraz olhou a foto, bateu com os números do papel da Aline e por um segundo ficou travado. Depois soltou um suspiro pesadão, igualzinho quando a gente consegue encaixar a última peça de um quebra-cabeça que estava emperrado faz tempo. Temos jogo, ele cravou. Isso aqui derruba ele fácil. Puxou o próprio celular e começou a digitar um texto voando. Aline estava do lado dele, com o coração acelerado, tentando controlar a respiração. E bem nesse segundo, eles escutaram, vindo lá do salão,
a voz do Marcelo no microfone. Presta atenção aí, galera, vamos animar isso aqui. Eu quero chamar a nossa rainha da faxina para dar um show pra gente. Aline, cadê você? Gargalhadas, palmas, o barulhão de uma plateia doida para rir às custas dela de novo. Ricardo Ferraz olhou para Aline. Não tem mais volta. Aline botou o celular no bolso, passou a mão na roupa para alisar o uniforme e olhou firme para o corredor que dava na festa. Ela conhecia o desenho daquele chão de cor e salteado. Tinha passado ser ali milhares de vezes, mas nunca tinha pisado ali daquele jeito. Aline segurou a onda e não entrou na festa de cara. Ficou de prontidão na porta, com as costas coladas na parede, esperando o momento. Ricardo Ferraz ficou logo atrás, digitando feito louco no celular. Avisei o pessoal da diretoria. O Eduardo tá lá dentro. Entrou como convidado de um dos investidores. Se eu conseguir bater as informações com ele antes de você entrar, ele tem o poder de travar as contas na hora. Ricardo sussurrou o plano sem tirar os olhos da tela. Mas eu preciso de 10 minutos. 10 minutos, Aline repetiu. Você consegue enrolar para entrar? Ela olhou para as portas de madeira da entrada. Lá dentro, o Marcelo estava fazendo piada no som, chamando ela com aquela voz irritante de locutor de rodeio. Deixa comigo, ela avisou. Ricardo Ferraz foi rápido. Sumiu pelos corredores de trás com o passo longo de quem conhece o prédio inteiro e sabe onde todo mundo se esconde. Camila ficou colada na Aline, sem dar um pio, apertando o celular contra o peito. Você tá de boa? Aline perguntou sem olhar para o lado. Não. Camila mandou a real sem enrolar. Mas não vou fugir. Aline quase deu um sorriso de alívio. As duas ficaram congeladas ali naquele tempo. Lá dentro, Marcelo tinha parado de procurar Aline para contar mais uma daquelas histórias dele. Um causo de viagem para Miami que ele amava repetir, cheio de ostentação que ninguém dava a mínima. Camila olhou para o carpete e falou baixinho. Eu tinha que ter denunciado isso lá atrás, logo que achei a primeira planilha. Você fez o que deu para fazer. Eu morri de medo. Todo mundo tem medo. Aline parou um pouco. A diferença é que hoje você resolveu ir pro tudo ou nada. Camila mexeu a cabeça de leve, parecendo engolir uma verdade que não queria aceitar. Ricardo Ferraz apareceu antes dos 10 minutos cravados. O corpo dele já estava diferente. Andava mais rápido, com sangue no olho. O Eduardo deu o sinal verde. Ele vai ficar perto da mesa de som. Na hora H, ele garante que ninguém desligue os equipamentos. Ricardo olhou fundo para Aline. A sua missão é entrar e deixar o Marcelo terminar a palestrinha dele por mais um tempo. Na hora que ele mandar você para o meio da roda na frente de todo mundo, você dança. Aline cravou os olhos nele. Você vai dançar, ele repetiu, firme. A gente precisa que ele ache que ganhou, que ache que a parada acabou, que tenha certeza que quebrou você, porque a hora que ele estiver se achando o dono do mundo, é a hora exata de puxar o tapete dele. Aline digeriu a parada calada. E depois de puxar o tapete, eu assumo a cabine lá em cima. A empresa montou um telão gigante para o evento. Passaram uns gráficos de lucro mais cedo. O Eduardo vai segurar quem tentar apagar. Ricardo mostrou os arquivos no celular. As fotos da Camila e o seu papel já estão no e-mail do conselho, com cópia para 2 diretores que odeiam o Marcelo. A rede tem senha. Mas eu vou jogar a parada inteira no telão da festa para todo mundo ver na mesma hora, sem filtro, para não dar tempo de ele inventar desculpa. Camila puxou o ar fazendo barulho do lado da Aline. Ele vai falar que é fake, Camila avisou. Com certeza, Ricardo concordou. Por isso você tem que aparecer, Camila. Quando ele começar a mentir, você entra rasgando. Fala seu nome, os meses, o seu cargo. Hoje acabou essa brincadeira de denúncia anônima. Camila ficou branca por um segundo, mas aguentou firme. Tamo junto, ela mandou. Nessa hora, o celular do Ricardo vibrou. Ele olhou a tela e a cara dele mudou.
Pouca coisa, mas o suficiente para Aline ficar alerta. O que foi? Ela perguntou. O Marcelo mandou o chefe da segurança vir atrás. Acho que alguém viu a gente conversando aqui atrás. Ricardo guardou o celular. Se ele desconfiar de alguma coisa e mandar me tirar da festa antes da hora, isso não vai acontecer. Aline cortou na hora. Ricardo olhou para ela, porque eu vou entrar lá agora mesmo e dar o show que ele quer de bandeja. Ela ajeitou a gola do uniforme pela última vez. Se ele tiver focado em acabar comigo, não vai prestar atenção em você. Ricardo ficou em silêncio por um tempinho. Tem certeza absoluta. Aline olhou para a porta da festa. Lembrou do barulho do chão de madeira da academia de dança, do espelho gigante lá da frente, daquela menina de 18 anos chegando no escuro e fechando o salão sozinha depois de varrer, porque não queria ir embora daquele lugar. Nunca porque alguém obrigou, mas porque só lá ela conseguia colar os próprios cacos. Ela empurrou a porta para entrar. Na hora que Aline pisou no salão, Marcelo estava de costas para a entrada. Continuava com o microfone na mão, contando vantagens sobre uma viagem para Miami, enquanto os puxa-sacos fingiam prestar atenção. Não porque importava, mas por causa daquela babaquice de fingir interesse quando o chefe está com o microfone. Ele só percebeu ela quando um cara apontou para a porta. E aquele sorriso nojento voltou, arrogante, vitorioso, se achando o máximo. Olha só quem resolveu dar o ar da graça. Ele virou para o salão parecendo apresentador de programa de auditório. Eu sabia que ela não ia arregar. Falei para vocês. Umas palmas sem graça. Umas risadinhas. O cara do financeiro foi lá para frente de novo, balançando o copo querendo ver o circo pegar fogo. Aline foi andando devagar até o meio do salão. Parou. Ficou reta, deixou os braços colados no corpo e olhou para o Marcelo com uma cara que ele achou que fosse de quem tinha jogado a toalha. O ego dele foi lá no teto. Tão vendo, pessoal? No fim das contas, todo mundo sabe o seu lugar e quem manda. Desceu o degrau do palco improvisado e chegou perto dela com a pose de quem ganhou uma briga sem dar um soco. Então você mostra o que sabe fazer, prova que não tem ressentimento e a gente finge que não aconteceu nada, beleza? Virou para a mesa de som e mandou o sinal. A caixa de som tremeu e Aline soltou o corpo. Nada de dancinha dura, nada de arrastar o pé, olhar para o chão ou querer sumir da vista do povo. Ela botou para quebrar, jogando o corpo inteiro na batida, puxando aquele talento de 20 anos atrás, guardado na memória. Botou malemolência, entregou técnica de primeira, mostrou uma presença que nenhum engravatado ali imaginava. Os cochichos pararam na hora, uma rodinha calou a boca, depois outra. O cara do financeiro baixou o copo devagarzinho, hipnotizado. A mulher de vestido vermelho abriu a boca, chocada. E Marcelo ficou travado por uns segundos, completamente sem reação, porque aquilo ali destruía o roteiro que ele tinha inventado na cabeça dele. Mas ele voltou para a realidade. Era a especialidade do cara. Bateu umas palmas de teatro, deu uma gargalhada forçada e fez careta para as mesas, fingindo que aquilo ali tudo era plano dele. Olha para isso, olha isso. A bicha tem talento escondido, quem diria? Riu bem alto. Contratei uma faxineira e ganhei uma passista de primeira de brinde. Alguns obedeceram e riram junto. Só que as risadas saíram forçadas dessa vez, cheias de dúvida, porque o clima do lugar tinha mudado de verdade e ninguém sabia direito como reagir àquilo. O Marcelo nem percebeu o climão. Estava se achando o máximo, naquela nuvem de arrogância que deixava ele completamente cego para o perigo. Pegou o microfone de novo, colou do lado da Aline fingindo que estava comemorando com ela e abriu os braços para a festa inteira. Esse aqui é o meu quintal, senhores, e se eu mandar, até o pessoal da limpeza dá show. E foi bem nessa hora que o telão lá no fundo estourou na parede. O Marcelo nem viu o clarão na hora.
Ele estava de costas, mas a galera viu direitinho. Uma planilha gigante, números exatos, meses de pagamento, nome de empresa fantasma, valores sangrados na vírgula. E lá embaixo, com aquela assinatura gigante e torta, o número de uma conta escondida que não estava nos arquivos da empresa. O burburinho começou devagarzinho, do jeito que acontece nessas horas. Um cara cochichando lá no canto, outro cutucando o parceiro da mesa do lado. Marcelo viu o pânico na cara dos convidados e sacou que deu ruim. Virou o corpo, olhou para a parede brilhando. O sorriso sumiu da cara dele. "O que é isso?" A voz dele saiu esquisita, tremendo. Aline parou de dançar. "Isso aí é o dinheiro que o senhor desviou do bônus da equipe, por 1 ano e meio seguido." A festa inteira ficou parecendo um velório. Marcelo olhava para o telão, olhava para Aline e olhava para a galera, fazendo conta na cabeça, ligando o modo ataque que ele sempre usava quando ficava encurralado. "Isso é mentira", falou tentando parecer machão, achando que engrossar a voz ia apagar o incêndio. "Isso é montagem. Alguém fraudou esses documentos. Eu tenho o papel impresso." Aline puxou a folha amassada do bolso do uniforme. "Isso aí não vale nada. Qualquer um pode montar uma planilha e botar no papel." Outro arquivo apareceu na tela gigante. A foto que a Camila tirou 3 meses antes, com um enquadramento péssimo, meio de lado, mas com a data e a hora estampadas na foto. Os mesmos números batendo, dentro da tela do computador da chefia, com o nome do Marcelo logado ali no cantinho. A festa toda viu o chumbo entrar. O Marcelo abriu a boca, trincou os dentes, tentou falar de novo. Isso aí tá fora de contexto. Tem um motivo operacional para isso." "Que motivo é esse?" O tiro veio lá do fundo do salão escuro. Era a Camila, de pé, do lado do Ricardo Ferraz, segurando o celular e tremendo a voz, mas com as pernas firmes no chão. "Eu trabalho no financeiro faz 6 anos. Fui eu que vi essas saídas. Eu sei muito bem o que significa. E eu ponho a mão no fogo pelo que tá aí nesse telão." Ninguém deu um pio por uns 2 segundos, até que um barulho pesado começou, vindo lá do fundo, perto de onde a Camila estava. Gente reclamando, depois mais gente, subindo igual uma onda que vai crescendo até quebrar tudo. A mulher de vestido vermelho deu um passo enorme para trás, saindo de perto do Marcelo igualzinho como quem foge de bicho peçonhento. Ela olhou para o marido, o segundo cara que mais mandava ali, e ele estava encarando a tela misturando raiva de verdade com a vergonha gigante de ter sido feito de trouxa por meses. O cara do financeiro botou o copo na mesa, bem devagar, com aquele cuidado absurdo de quem não sabe o que fazer com as mãos para não sobrar para ele. Olhou para Aline, olhou para o telão, olhou para o chão. Uma menina mais nova, a mesma que estava gravando o começo da confusão com o celular, levantou a câmera de novo. Mas dessa vez não era para gravar a Aline. Estava gravando o telão lá no fundo. O cara da mesa de som tirou o fone de um ouvido e acompanhou a treta sem entender nada, mas entendeu o suficiente para não mexer em mais nada quando a música acabou, deixando aquele silêncio no ar. Esse silêncio não tinha nada a ver com os outros silêncios da noite. Não era o silêncio leve de quem está esperando a próxima piada. Era o silêncio pesado de quem acaba de perceber que fez parte de uma covardia desgraçada. Eduardo, o diretor que o Ricardo chamou, andou pelo salão pisando duro até parar do lado do sócio dele. Não falou nada no começo. Só marcou presença igual quem não precisa de microfone para dar ordem. Um dos seguranças do Marcelo foi tentar ir para perto da caixa de luz, querendo baixar o disjuntor. Eduardo virou o corpo para ele e mandou, com a maior calma do mundo: "É melhor você ficar bem aí." O segurança congelou no lugar. Marcelo estava largado no meio da pista, de frente para a luz lá do fundo, parecendo um bicho assustado. O corpo dele estava lá. Um cara alto, roupa cara, cabelo no lugar. Mas a pose tinha desmoronado. Os ombros caídos que ninguém ali nunca tinha visto.
Os puxa-sacos dele foram saindo de fininho. Ninguém bateu porta nem gritou. Só foram abrindo espaço, saindo de perto dele, fugindo daquele clima. Pareciam uns bichinhos escapando de uma árvore que estava pegando fogo. Aline ficou na dela. Não vibrou. Não cruzou os braços. Não deu risadinha de vitória. Só ficou ali parada, assistindo o estrago. Marcelo tentou a última jogada. O roteiro clássico de quem está encurralado, atirar para todo lado. Segurou o microfone que estava solto, virou para a galera com cara de coronel, mas transpirando desespero puro, e gritou: "Eu quero que todo mundo entenda que isso aqui é uma armação, uma faxineira encostada junto com um diretor que quer roubar a minha cadeira. Política barata, guerra suja, e eu vou processar todo mundo." Apontou o dedo na cara da Aline. Essa ex-funcionária invadiu o sistema da empresa. Isso é crime federal. A única vítima aqui sou eu. A galera escutou calada. Só que o clima estava totalmente diferente de antes. Ninguém caiu no papinho. Era aquele silêncio de quem escuta a desculpa, processa e joga no lixo na mesma hora. Eduardo deu uns passos para frente. "Marcelo, eu sento na diretoria com você faz 3 anos. A gente está com um rombo de 4 meses que não bate com as nossas saídas." A voz dele estava fria, sem escândalo, o que machucava muito mais do que se tivesse berrando. "Esses números aí na parede batem certinho com a investigação escondida que a gente mandou fazer. Acabei de dar a ordem para o pessoal da auditoria entrar nas contas. A partir de agora, suas senhas e seu acesso ao prédio estão bloqueados." O queixo do Marcelo caiu. "Você não pode fazer isso. Eu posso fazer o que eu quiser. Regra 12, cláusula 3 do contrato. Você mesmo assinou isso lá no começo." A mão do Marcelo começou a dar umas tremidinhas de leve segurando o microfone. O outro sócio, o marido da mulher de vermelho, andou na diagonal até parar do lado do Eduardo. Não abriu a boca, só fechou a cara. Aquele movimento dizia tudo. Marcelo olhou para esse outro sócio e soltou um pedido de socorro bem rápido, num piscar de olhos. "Leandro, a gente trabalha junto faz mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Leandro mastigou a palavra com nojo. "Tempo suficiente para guardar bem a cara de quem está me roubando na cara dura." Marcelo abriu a mão. O microfone bateu no chão fazendo um barulho horrível que ecoou na festa inteira. Ele virou as costas e começou a ir na direção da porta para sair o mais rápido possível, tentando não sair tão humilhado. Só que as pernas dele não estavam ajudando. Cada passo era pesado, duro, daquele jeito que só quem está quebrado por dentro consegue entender. Chegando na porta grande, um cara do espaço do evento, não os capangas dele, um cara do lugar mesmo, fechou a passagem. "Senhor, o doutor Eduardo mandou ninguém sair. A viatura já está a caminho." Marcelo travou. Ficou encostado no vidro um tempão, virado de costas para a festa, igual aquele cara que perdeu no xadrez e fica olhando para o tabuleiro tentando achar uma peça que não existe. Cheque-mate total. Deu um giro humilhante. A festa parecia um cemitério. Aquelas luzes de balada continuavam piscando sozinhas lá em cima, sem ninguém para desligar. Daquele jeito bizarro de quando a comemoração acaba num desastre e a decoração fica lá à toa. Nada de som na caixa. Copos largados nas mesas ou nas mãos de gente paralisada. Todo mundo evitando olhar na cara um do outro. Marcelo varreu a festa com o olho devagarzinho. Olhou para o Leandro, para o Eduardo, para a Camila, para o Ricardo e, no final das contas, olhou para a Aline. Não tinha mais discurso. Perdeu a moral. O cara desmontou. E naquela madrugada tensa, talvez pela primeira vez desde que ele começou a trabalhar na vida, ficou calado porque quis, sem ninguém ter que mandar ele fechar a boca. Aline puxou o ar, respirou fundo sem pressa e continuou em pé, firme, bem no meio do salão que tinha sido montado para acabar com ela, cercada por aquelas luzinhas coloridas batendo no teto sem iluminar ninguém feliz. A viatura encostou em 20 minutos.
Aline não saiu do lugar enquanto a papelada estava sendo feita. Ninguém prendeu ela ali. Ela só quis ficar para ser testemunha. Ficou encostada no vidro, vendo o furdunço lá fora com aquela sensação anestesiada que bate na gente depois de um choque muito grande. Marcelo foi levado, não chegou a tomar algema, mas saiu sem o paletó chique e sem o sorriso na cara. Reduzido a um Zé Ninguém atravessando o corredor da própria festa destruída, arrastando o pé sem ter para onde correr. Eduardo parou do lado da Aline antes de ir embora. Eu vou te ligar na segunda-feira cedo, do escritório oficial dos sócios. Mandou o recado seco, de chefe. Você é testemunha principal. A diretoria tem um respeito enorme pela coragem que você teve hoje. Aline confirmou, balançando a cabeça. Camila chegou perto logo que o Eduardo virou as costas. As duas ficaram paradas, digerindo aquilo juntas. Aquele silêncio de quem acabou de voltar de uma guerra e não precisa falar nada para entender o estrago. Valeu por tudo. Camila soltou com o resto de voz que tinha. Você que guardou a foto. Aline respondeu. Há uns 3 meses. Camila não rendeu o papo, mas levantou um pouquinho a cabeça, coisinha mínima, passando um recado de quem lavou a alma que Aline entendeu perfeitamente. Ricardo Ferraz foi embora pela porta da frente, sério, apertando a mão das duas e dando aquele olhar de gratidão que vale mais do que 1000 contratos assinados. Aline pegou suas coisas no vestiário, botou a roupa normal e fez o caminho de volta naqueles mesmos corredores que tinham sido um pesadelo antes, andando num ritmo totalmente diferente, sentindo cada passo no chão de um jeito novo, longe daquela barulheira de choro e ranger de dentes que ficou para trás. Quando pisou na rua, o vento frio da madrugada bateu na cara. Ela parou no meio-fio. Fechou os olhos por um segundo e encheu os pulmões. Estava só recarregando as baterias. 21 dias depois, Marcelo estava afundado até o pescoço em processo por roubo e desvio de dinheiro. A auditoria não perdoou, usando os papéis da festa e o depoimento de mais 3 funcionários que, no embalo da confusão, resolveram entregar as planilhas sujas que estavam escondidas a 7 chaves. A empresa entrou numa faxina pesada, colocando gente nova e limpa na chefia, a mando dos donos. Marcelo sumiu do mapa, sem um puto no bolso, sem carta de recomendação e perdendo de vez a chave daquela Mercedes que ele adorava jogar na vaga da diretoria. Aline foi acompanhando os detalhes por mensagem no WhatsApp que a Camila mandava. No meio de uma tarde qualquer, nos 5 minutinhos de descanso dentro do banheiro. Ela lia as notícias rápido, guardava o celular no bolso, tomava um golinho de café e voltava para o serviço. Ela não soltou foguete nem fez carnaval. Só aceitou que o mundo tinha colocado as coisas no seu devido lugar. Era o distanciamento de quem tem os pés no chão. No final daquele mês, depois de bater o ponto, ela atendeu a tal ligação que o Eduardo prometeu. Os advogados lá de cima explicaram que no meio daquela limpeza geral, acabaram penteando também os contratos da galera terceirizada e ofereceram para ela uma cadeira no 3º andar, tirando o balde da jogada e passando para ela o crachá de fiscal de qualidade, para aproveitar aquele olho clínico de falhas que só quem limpa o chão todo dia tem de verdade. O salário era 3 vezes maior do que ela ganhava na firma de limpeza. Aline pediu 24 horas para pensar na proposta, sem jogar charme ou fazer tipo. Era só o tempo necessário que a cabeça precisava para assimilar uma pancada boa, curtindo o momento sem meter os pés pelas mãos. No outro dia de manhã, ela assinou a papelada e virou a página. 2 meses depois disso, numa quarta-feira à tarde, ela estava saindo de uma reunião no 3º andar quando ouviu um barulho no corredor dos fundos. Parou, deu uma olhada. Tinha um funcionário novo da faxina, um coroa de uns 50 anos, com cara de cansado, ainda com o adesivo da empresa terceirizada na camisa.
O cara estava ajoelhado no chão tentando tirar uma mancha do rodapé, jogando o produto errado, com aquela cara de quem ainda não pegou as manhas do serviço, mas não tem coragem de pedir socorro. E lá no começo do corredor, dava para ouvir a voz da supervisora nova, uma garota que a Aline mal conhecia, berrando sobre horário e mandando ele liberar o espaço em 10 minutos. O senhor não respondeu nada. Só baixou a cabeça um pouco mais e esfregou o pano com força. Aline andou até lá, abaixou do lado dele, tirou a flanela da mão do coroa bem devagar e mostrou qual era o macete, o jeito certo de esfregar, a força, a mistura exata para não riscar o piso. Sem dar lição de moral, sem falatório chato, mostrando na prática. O homem olhou para ela com aquela cara clássica de quem não está acostumado a receber a ajuda de graça. Muito obrigado, ele respondeu com vergonha. O produto certo fica no armário lá no fundo, na prateleira do meio. Ela avisou apontando. Qualquer bronca pode me chamar. Meu nome é Aline. Levantou, deu uma puxadinha no blazer. Pois é, blazer, porque agora ela trabalhava assim. E voltou para o corredor central. Eu arrepio a alma inteira toda vez que lembro dessa história. E não é por causa do troco que ela deu, ou daquele momento em que o Marcelo perdeu tudo. É por causa de tudo que ela aguentou antes. Por todos aqueles 4 anos em que a Aline nunca faltou, continuou fazendo o serviço perfeito e nunca perdeu o coração bom, mesmo quando o lugar inteiro tentava convencer que ela não valia uma moeda furada. Eu vejo nessa mulher uma coisa que a nossa sociedade não gosta de admitir que precisa: peito, para não deixar o mundo azedar a própria alma. A capacidade de atravessar um inferno daqueles e, mesmo depois de vencer, dobrar as pernas do lado de um desconhecido para ensinar a limpar o canto do chão. História assim prova para mim que existe um brilho na gente que nenhuma humilhação consegue apagar para sempre. E que essa turma que foi humilhada a vida toda, quando a sorte finalmente muda e a porta abre, não faz escândalo para comemorar. Só levanta a cabeça e anda. Se essa história tocou você de algum jeito, se te deu raiva no começo e te fez torcer pela Aline até o fim, deixar o curtir é o jeito mais rápido de me avisar que o meu conteúdo tá legal. Aperta o botão de like agora, é coisa de 2 segundinhos e me ajuda demais. Me fala aqui nos comentários de qual estado e cidade você está assistindo esse vídeo. Eu falo sério, eu leio cada um dos comentários. E faço questão de responder com carinho para quem para a vida para me escrever uma mensagem. Quero muito saber de onde você é. E se você acredita no poder dessas histórias, clica no botão de se inscrever no canal para não perder nada que eu postar. Esse canal tá só começando e cada um de vocês que chega me dá o gás para continuar produzindo. Eu preciso muito do apoio de vocês. Mas não sai do vídeo ainda não. Escolhe uma dessas 2 histórias incríveis que eu coloquei aí na tela e já clica para assistir de uma vez. Te vejo no próximo vídeo.